Hoje vamos conversar com Zuleide Queiroz, importante personalidade política do estado do Ceará. Zuleide é professora na Universidade Regional do Cariri, URCA, feminista, ativista do movimento negro e direitos humanos e também militante do PSOL. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, mestrado, doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará e pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Acompanhe a seguir a entrevista. E aí a questão de entrar na política propriamente dita no que diz respeito à busca da representatividade nos espaços políticos, nos espaços de poder, vai se dar muito em função dessa necessidade de estar no estado onde nunca mulheres negras foram eleitas, né? Então a gente começa a dizer assim, por que nós somos maioria no Ceará hoje, né? Nós somos 68% da população que se autodeclarou negra no último censo, e isso não se reveste, a gente está em espaço de poder. Então, a partir daí, a gente resolve também, além de ser professora, militar nos movimentos sociais, a gente também vai ter que entrar nesse espaço da política, né? Então, vai ser assim que a gente se candidata. Eu me candidato no primeiro momento ainda em 2003, aqui na região do Cariri, para 2004, que foi para prefeita aqui no Crato. Depois, em 2006, eu me candidatei a deputada estadual. Depois desse período, eu passei um grande momento na construção do Sindicato Nacional dos Docentes da Educação Superior, que hoje eu sou a segunda vice-presidente nacional desse sindicato. E com os acontecimentos, né, que foi o impeachment da Dilma em 2016, a morte da Marielle Franco em 2018, fez com que nosso agrupamento, a partir do meu nome, a gente voltasse para as candidaturas na política, né? Foi quando eu fui candidata a deputada federal, né, tendo sido a mais votada do PSOL, e mais recentemente, em 2020, eu fui candidata a prefeita aqui no Crato, novamente, né, com um mandato muito, muito importante, muito potente. Nós ficamos com quase 12%, e mais recentemente, em 2022, né, você deve ter acompanhado, nós fomos candidata a deputada estadual, com uma votação muito expressiva, com a campanha de muita esperança com a juventude negra periférica, a juventude LGBT, as meninas feministas, uma campanha assim, de muita esperança, de formação, de pensar o futuro da juventude nessa política. Analisando o panorama atual, né, do Brasil, e depois dos fatos que ocorreram, né, depois da morte da Marielle, com leis, né, que incentivassem mulheres a entrar na política, mulheres negras a entrar na política, realmente aconteceu essa ocupação desse espaço, né? Ou ainda, você analisando, né, durante esses anos, continua, infelizmente, a mesma coisa? Nós já vimos uma organização muito grande, como eu disse, né, aqui no caso do Ceará, a gente funda o GURUNEC, depois a gente começa a participar também do Movimento Negro Unificado, que é o MNU, um movimento nacional criado lá na década de 70, final de 70, com a Lélia Gonzalez, inclusive uma das mentoras intelectuais, já uma mulher negra em movimento, era professora da PUC, no Rio de Janeiro, e aí a gente retoma com mais força esse movimento negro, e com as candidaturas lá de 2016 da Marielle e de outras mulheres negras, a gente vai ver dessa importância. Quando acontece a morte dela, a gente viu que era uma tentativa de silenciamento não dela, mas do que a gente representava. Então nós criamos, mais do que nunca, a gente viu em todo o movimento do Brasil que era necessário a gente se unificar. Foi quando a gente fortaleceu, porque, não sei se você lembra, mas em 2015 tinha acontecido a primeira marcha das mulheres negras no Brasil. E aí a gente mantém essa luta e vai crescendo. Aí eu digo para você, o balanço, né? Eu acredito que 2015 foi um marco para a gente da nossa organização nacional. A gente já vinha... Tem uma teórica chamada Bell Hooks, que ela tem um livro sobre teoria do feminismo negro, que ela diz das margens para o centro, né? Então, nós fizemos esse movimento, a gente saiu dos nossos lugares, das nossas experiências isoladas, e a gente se juntou em 2015, que foi a primeira marcha. E a partir daí a gente não se soltou mais, porque a gente viu que foi potente aquele momento. É tanto que agora nós estamos organizando para 2023, 2024 já acontecer
a segunda Marcha das Mulheres Negras, né? Que esse ano acontece a Marcha das Margaridas, a Marcha das Mulheres Indígenas, e também nós estamos na organização da Marcha das Mulheres Negras. Esse marco faz com que nossos corpos, eles comecem a lutar para ocupar esse espaço na política, né? À toa que a gente vai eleger a Marielle em 2016, a gente já tinha a Benedita sozinha, né? Isolada lá, como representação de mulher negra, mas a vinda da Marielle traz a juventude, uma nova geração, para disputar esses espaços. E aí a gente vai ver isso em alguns lugares, muito pequeno, mas a Marielle vai ser essa expressão. E aí, quando a gente está nesse movimento, ao mesmo tempo que Marielle, a gente também elege em 2016 a Áurea Carolina, lá em Minas Gerais. Então, elas vão fazer uma política de enraizamento do poder, tirar o poder do centro e levar para as grandes periferias das duas cidades, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E a partir desse período, a gente vai ter uma organização nacional, que é a Rede de Mulheres Negras, que mais recentemente se junta ao que nós estamos chamando o movimento de Coalizão Negras por Direitos, né? Que vai ter como grande lema que não haverá democracia enquanto houver racismo. Nós estamos onde nós morremos mais, nós somos os mais encarcerados, nós somos os que mais estamos fora da escola, quer dizer, nós somos a maioria da população, hoje 54%, mas nós não aparecendo como essa pirâmide vai crescendo. Na Assembleia Legislativa, né, nós temos 500 na Câmara Federal, nós temos 513 lugares, nós temos 91 mulheres. Dessas 91 mulheres, nós temos 12 que são consideradas mulheres negras, né, se reconhecem, e indígenas também. Ainda é um número pequeno, mas um número expressivo. E esse ano, o ano passado para esse ano, nós tivemos um fenômeno muito importante, que nós vamos ter a segunda mulher negra, mulher indígena eleita, que é a Guajajara, que hoje está como ministra, né? E nós vamos ter as mulheres trans, corpos trans também naquela casa, né? E aí eu considero isso, eu digo, nós ainda não somos em número suficiente, mas nós conseguimos estar agora representadas. E nas redes sociais, né, que tem se feito cada vez mais presente as campanhas políticas, né, nesses anos de 2016, especialmente para cá. A sua campanha, inclusive, é muito ativa, né, na rede social, você é muito ativo nas redes sociais. E esse aspecto da comunicação e divulgação é uma nova forma, né, de se comunicar, de divulgar as suas ideias, o que você está querendo propor. Como você considera importante manter essa conversa com o eleitor antes da eleição, depois da eleição também, para ter essa comunicação direta junto com o eleitor? A gente vai sempre acompanhando os nossos cursos, né? E aqui na região do Cariri, com a criação da Universidade Federal do Cariri, por exemplo, a gente acompanhou a criação do curso de jornalismo, né? E também já acompanhando na UFC, como também em outras instituições, né, particulares, a importância da formação dos nossos, especialmente dos nossos jovens, mas também ter uma formação para as redes sociais, para a mídia como um todo, para o jornalismo, porque a gente precisa desse espaço, porque é um espaço onde a gente consegue chegar mais rapidamente às pessoas, né? Uma coisa é eu estar na universidade, onde a maioria da população jovem ainda não está, né? Se a gente pensar na população de 17 a 24 anos, que deveria estar na universidade, ainda não estão. Nós temos somente 28% dessa população na universidade. Então, o local de informação, ainda hoje, que a gente vai ver nas redes sociais. Mas o que é que a gente precisa fazer? Transformar esse lugar de informação em lugar de conhecimento e de produção de conhecimento. Então, estar participando dessa entrevista aqui com você é uma aula. Se o que a gente está discutindo aqui, a gente pode passar esse programa escutando quando eu estou no ônibus, escutando enquanto eu estou esperando o ônibus, escutando no carro, eu posso escutar em casa, eu posso utilizar esse programa aqui na minha sala de aula, um professor do ensino fundamental, professor do ensino médio, professor da educação superior, eu posso utilizar numa roda de conversa, numa praça, né? Então, assim, eu considero esse espaço como um espaço valioso, né, para a gente se fazer conhecer. Agora temos que ter todos os cuidados necessários, né?
Aí a necessidade de pautar como faz o controle das fake news, né? Tudo que está acontecendo, mas se for perguntar é positivo ou negativo, eu considero que é positivo. E aí foi muito isso, quando você lembra do período da campanha, o ano passado, o que eu pensei, né, numa campanha de mulher negra, e dentro do que a Angela Davis, uma das grandes teóricas feministas negra norte-americana, ela vai dizer, né, ela diz, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então foi nessa perspectiva que a gente fez assim uma campanha pensando no lema, uma de nós, né, uma de nós, qualquer geração pode dizer essa frase, né? Uma de nós. Então é isso. Eu quis contar nessa campanha a minha história, uma história que eu considero que é uma história de sucesso, porque a minha vida tinha tudo para dar errado, mas não deu porque a gente se juntou, a gente se organizou, a gente está trazendo outra. Nós temos um lema também no movimento de mulheres negras que a gente diz: uma sobe e puxa a outra, né? Então essas construções que a gente traz da nossa formação ancestral, né? Você perguntar assim, Zuleide, onde é que vem tudo isso? É a nossa ancestralidade, o que a gente foi buscar na nossa herança negra, na nossa herança indígena, e que constitui a gente nesse lugar. E dentro dessa linha de pensamento, eu queria lhe perguntar como você avalia a participação dessas juventudes, né, na política atual, como elas têm se feito presente, qual a importância delas também, né, do surgimento delas para essa nova política, não só do Ceará, mas também do Brasil. Né? Só o resultado que a gente acompanha através das redes sociais e também presencialmente, eu tenho estado muito nas atividades que a nossa cara tem feito, né, porque são mulheres negras e a gente apoiou. No período, eu estava candidata a prefeita aqui no Crato, e nós tínhamos um coletivo, Sementes, né, que eram os dois coletivos, um em Fortaleza e um aqui no Cariri. Aqui eram 5 mulheres negras, lá eram 3 mulheres negras. E assim, quando a gente acompanha o trabalho das meninas, a gente vê o quanto nós acertamos nessa candidatura, né? E aí a ideia do coletivo, eu acho que é importante a gente deixar aqui essa compreensão. Os coletivos, eles acontecem porque a gente ainda tem muito medo de estar só nessa política, né? Os acontecimentos da Marielle nos deixou muito apreensiva. Então, a experiência do coletivo, ela primeiro traz, né, esse encorajamento das mulheres de estarem juntas e não ficarem só, mas especialmente a gente traz um novo modelo de pensar política, que é o aquilombamento, né? É tanto que na última eleição nós fizemos parte de aquilombar o parlamento, um projeto nacional do Coalizão Negra, com outras entidades também, que é exatamente a gente mostrar uma outra forma de fazer política, e não personalizada numa pessoa, mas num projeto de sociedade, né? Como é fazer política nos dias atuais e qual a sua propensão para o futuro? Acho que a primeira coisa é lembrar que a gente agora está podendo respirar, né? De novo. Os acontecimentos dos últimos 4 anos, aí se imbrica, é importante a gente dizer, no Brasil, né? A gente tinha, anterior à pandemia, a gente estava num processo muito difícil da economia, que foi o congelamento dos recursos da educação e da saúde. É muito importante a gente lembrar isso, lá do governo Temer, que se permanece no governo Bolsonaro. E aí a gente entra numa pandemia completamente diferente de outros países no mundo. Por isso que nós vamos ter essa situação tão terrível de ter morrido mais de 700 mil pessoas, né? Porque a gente já tinha tomado a decisão política, os políticos do Brasil, de cortarem recursos da saúde e da educação. E isso foi terrível para a gente num contexto de uma pandemia. E aí, dentro desse contexto, você tem um governo que não mudou essa política, na verdade, fez só aprofundar mais, ou não reconheceu os problemas que está vivendo a sociedade e os perigos. Você viu que nós tivemos atraso na vacina, nós tivemos atraso no recebimento, da compra, no recebimento, na distribuição. Os hospitais precarizados, exatamente porque lá atrás a gente estava numa situação de congelamento. Então, assim, teve sim uma responsabilização muito grande.
as mortes elas foram de um projeto político definido no governo anterior. Sem sombra de dúvidas, hoje o relatório que o Senado faz sobre a situação da Covid prova isso, né? Eu estava em Brasília quando foi apresentado o relatório. Tem futuro, né? Futuro é manter. A gente saiu de uma situação, que nós caracterizamos como um governo fascista, né? Genocida. A gente começa um novo momento, mas nós sabemos o quanto a gente tem que caminhar ainda. É se manter organizado, é manter organizando a população no seu espaço de moradia, é lutar especialmente para comer e para ter trabalho, né? Então, o trabalho é essencial, que é um princípio, o trabalho é um princípio educativo, é onde a gente estabelece e concretiza a democracia. Então, assim, nós temos muitos enfrentamentos e nós temos que continuar nesse contexto da política, sim, precisamos, né? Então, meu nome continua à disposição para que a gente possa fazer novas possibilidades, né, no âmbito agora que vem no próximo ano municipal, tanto prefeitura como vereança, né? E nós estamos nesse momento, nessa construção, querendo consolidar um governo democrático, né, um governo inclusivo, e é que a gente possa ter mais educação, mais saúde, mais moradia, especialmente emprego e renda. Acho que é isso.